Hello, meus amores! Estamos aqui para mais um episódio do quadro Editando Fotos de Inscritos. Eu sou a Thay, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fábrica de Edições. E a editada de hoje é a Valesca. Beijos, Valesca! Já coloquei a reade dela aqui e primeiramente vou estar tirando as olheiras dela e tá ajeitando a pele, né? E agora eu vou começar a fazer a edição do olho. Já tô fazendo os primeiros passos da edição de olho dela, que os olhos separadamente, tá vendo? Pra gente editar direitinho e também já pintei toda a área aqui. Agora eu vou selecionar aqui pra adicionar vermelhinhos no olho, né? Pra dar uma profundidade. Eu faço isso com o aerógrafo normal. Aí eu venho passando aqui, ó. Vermelhinho no cantinho, aqui embaixo. Isso vai dando profundidade no olhar. Depois que eu termino de fazer todas as camadas de vermelho, aí eu venho com a cor preta e passo aqui em cima. Mas é só depois que eu termino de fazer a parte vermelha. Agora é a parte em que eu pego a cor mais escura da bolinha do olho e eu faço esse contorno aqui. E desfoco pra dentro. Tô fazendo aqui um delineador, eu acho que ela combina com um delineado mais fininho, então é isso que eu tô fazendo. Gente, a Avatar, ela tem essas marquinhas mais escuras aqui perto do olho, e eu fiquei em dúvida se tirava ou não. Eu tava com medo de tirar a identidade da Avatar, mas é algo que realmente precisa tirar, então eu peguei o aerógrafo 20, selecionei a cor dela e passei assim, ó. Então, ficou assim. Agora, eu vou colocar os cílios e logo em seguida eu vou editar o nariz. Gente, já tô aqui editando o nariz dela e daqui a pouquinho vou editar a boca. E logo em seguida adicionar só mais alguns brilhos no rosto dela pra gente terminar a edição da Reade, ok? Tô apaixonada pela Avatar da Valesca e sério. Meus parabéns, Valesca. Essa avatar é muito linda. Tô aqui já editando a boquinha dela. E tem esses acessórios aqui pra eu realçar, né? Pronto, gente. Já tô aqui com o resultado da nossa Reade editadinha. Esse aqui é o antes, tá bom? Vou mostrar pra você agora. Nossa Reade editadinha ficou assim. Eu espero muito que vocês gostem e que a Valesca goste e que ela use, né? Não sei se ela vai usar, porque talvez tenha tirado um pouco da identidade da avatar dela. Vamos pro repaint agora. Gente, já encaixei a reade dela aqui na foto que a gente vai usar de base para o nosso repaint. E vamos agora recolher a paletinha de cores. Vou vir aqui em escolha de camada e com o pincel caneta de feltro dura, eu vou fazer vou pegar a ferramenta retângulo e com preencher ativado, vou fazer um retângulo aqui no cantinho pra gente colocar as cores da pele dela. Pronto. Ainda com esse pincel, né, caneta de feltro dura, eu vou começar a recolher os tons. Então, aqui o tom de base, né, o tom principal. Aqui, perto da orelha, o tom mais escuro. Aqui no meio, esse tom rosadinho, a gente pega também, né, o tom médio. Esse tomzinho que fica perto do nariz, a gente também vai recolher. E, por último, o tom de iluminação, que é o que fica no centro da testa. Vou remover a área de seleção e vamos começar. Vou criar uma camada
E com caneta de feltro dura, eu vou selecionar a cor base dela, né? A cor principal. Já vou pintar aqui, ó. Deixa eu desativar a ferramenta. Pronto. Pronto, já pintei tudo. Agora, venho aqui nesse quadradinho e coloco em selecionar opacidade. Porque aí, tudo que eu fizer agora vai ficar dentro apenas dessa área aqui que a gente pintou. Vou criar uma camada e com caneta desvanecimento, nós vamos começar a fazer o contorno da pele dela. E eu começo pelo tom mais escuro, que é esse tom daqui. Então, eu venho passando. Deixa eu diminuir um pouquinho o pincel. Então, eu passo aqui, tá vendo? Nos contornos. Aí, pego o outro tom, né? E venho contornando aqui. É um tom após o outro, então é muito simples, porque depois que você recolheu a paletinha certinha, você já consegue fazer tranquilamente. Que é só ir passando um tom após o outro. Pra pintar a base, a gente usa o caneta de feltro dura. Pra fazer esses contornos que nós estamos fazendo agora, a gente utiliza o caneta desvanecimento. E para fazer a iluminação, aerógrafo trapezoide 20%. Todos esses pincéis são do próprio Ibis Paint. Você não precisa gastar dinheiro comprando pincel e não precisa se desesperar procurando pincéis por aí de outros criadores, né? No seu próprio Ibis Paint tem esses pincéis. Vou pegar aqui o aerógrafo trapezoide 20% para a gente fazer a iluminação. Selecionei a cor mais clara e vou passar aqui nessa área onde sobrou, tá vendo? Uma área que fica sobrando. E vou desfocar utilizando o borrão Gauss. Tá vendo o acabamento dessa pele, gente? A mão dessa modelo, né, tá muito interessante aqui. Então, eu acho que vai ficar fácil pra ensinar. Vou dar alguns insights aqui. Já pintei ela todinha com o tom principal, né, da Avatar. E agora eu vou selecionar a cor mais escura. Vê que eu tô usando caneta desvanecimento, tá bom? E aí, eu vou contornar tudo, tá vendo? É o mesmo processo da pele, só muda na hora de fazer a iluminação. E eu vou fazer esse contorno com todas as cores. Fiz com a cor mais escura. Agora, eu vou pegar esse tomzinho aqui e vou contornar. E assim por diante. Assim que eu terminar de fazer os contornos, eu volto pra mostrar como que faz a iluminação. Prontinho, já contornei tudo aqui, ó. E vou contar pra vocês o segredo da iluminação da mão. A iluminação da pele, a gente faz com aerógrafo trapezoide 20%. Mas a iluminação da mão, a gente faz com caneta desvanecimento mesmo. Então, eu vou selecionar aqui a cor mais clara dela, né, que é o tom de iluminação, e vou criar uma camada em tela. Ok. Camada em tela criada, agora eu venho aqui, ó, e vou fazer o seguinte. No dedão, a gente pode fazer assim, uma linha reta, tá bom? Deixa eu consertar que eu fiz bobagem. Pronto. E a partir do segundo dedo, né, do dedo indicador, a gente vai fazer assim, ó. Vamos puxar uma linha reta e aqui a gente vai fazer uma bolinha e aí puxa de novo a linha, tá vendo? Uma bolinha aqui, calma. Uma bolinha aqui, puxa a linha e aqui também. Aqui é a mesma coisa. E aqui também. E aí, a gente vai desfocar. Vou desfocar primeiro a camada em que eu fiz o contorno, né? Que é essa daqui. Não desfoca muito, tá vendo, gente? Desfoca bem pouquinho pra ainda ficar o desenho da mão, dos dedos, né? Na verdade. Pronto, agora vem na camada de tela e desfoco também. A gente vai desfocar uma quantidadezinha maior e vai diminuir a opacidade. Deixar em 75, deixa eu ver, diminuir mais, né, pra não ficar tão branco. Diminuir mais um pouquinho.
mais um pouquinho. Eu acho que em 50% ficou interessante. Vou desfocar só mais um pouquinho aqui. Pronto. E para fazer o contorno dessa parte daqui, né, que é a parte da área do pescoço, é a mesma coisa, gente. Tô usando caneta desvanecimento, tá vendo? E eu faço o mesmo processo. Venho aqui e vou contornando. Isso aqui que a gente tá fazendo é só a base da nossa pele, tá bom? A gente faz esse procedimento, usa essa técnica, porque é um jeitinho mais fácil que a gente tem para igualar o tom da Reage com o tom do nosso repante. Tem várias e várias outras técnicas, tá bom? De outras criadoras, porém, eu ensino desse jeitinho porque eu acho que fica muito mais fácil. É uma coisa que você consegue aplicar em todas as suas edições e que vai funcionar. Conforme você for ficando mais profissional, mais avançado, aí a gente vai aprendendo novas técnicas, tá bom? Eu também tô aprendendo, gente. E eu utilizo essa técnica aqui em todas as minhas edições e tá funcionando super bem. Conforme o tempo for passando, a gente vai evoluindo e eu vou trazendo novas técnicas para o canal, tá bom? Para você aprender junto comigo. Tudo que eu vou aprendendo de novo, eu trago para cá para ensinar para você. Quero dividir meus conhecimentos contigo, né? Te ajudar a evoluir, te ajudar a ganhar seu próprio dinheiro com as suas artes, né? Sem precisar sair de casa. Graças a Deus, ultimamente tenho trabalhado sem precisar sair de casa com as minhas edições. E tudo que eu sei, tô passando para você. Mais um motivo para você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. A editada de hoje, né, como eu falei no início do vídeo, é a Valesca. O perfil dela é esse, então se você quiser seguir ela, esse é o Insta dela. Juntei todas as camadas de pele, né, que a gente tinha feito. E agora, com caneta desvanecimento e a cor mais escura da nossa avatar, eu vou começar a fazer as marcações do corpo. Eu tô com a camada em multiplicar também, tá bom? E aí, vou ligar o estabilizador, que até então estava desligado, para nos dar um traço mais delicado, mais preciso. Gente, esse quadro, ele é um quadro que a gente sempre vai ter aqui no canal, tá bom? Então, se você não mandou a sua reade ainda, já me manda lá no Insta. Aí, gente, eu tô aproveitando para fazer, né, alguns detalhes aqui da pele dela, em algumas partes que tá escura, eu já tô fazendo aqui. Tem uma sombra onde tá a mão dela, tá vendo? Vou fazer aqui de leve, depois eu ajeito. E aí, o macete é usar a ferramenta de desfoque. E aí, a gente vem desfocando pra dentro. Fica mais marcadinho, fica mais bem feito, o acabamento fica melhor. Então, nesse momento que a gente vai fazer as marcações do corpo, né, as partes escuras, é melhor usar o desfoque, perdão, né, o gaussiano não. É melhor usar o desfoque, porque fica com um acabamento melhor, entende? A gente vem desfocando assim, ó, manualmente. E diminui a opacidade, tá vendo, gente? Como fica com um acabamento melhor? E aí, vou diminuindo a opacidade fazendo isso. Prontinho, gente. A pele dela tá pronta. Ficou assim. Depois, né, vou só adicionar umas unhas e dar uma ajeitadinha de leve na roupa, mas no mais é isso. Agora, vamos montar a paletinha de cores do cabelo dela pra gente começar a construção desse cabelinho.
Já tô aqui com o resultado do nosso repante. Espero muito que você goste. Valesca, espero muito que você goste do seu repante. Eu fiz com muito carinho, tá bom? Perdão se eu não consegui entregar o resultado que você estava esperando. E um beijo enorme para você. Muito obrigada por participar desse quadro. Nosso repante ficou assim. Nosso não, o repante da Valesca ficou assim. Adicionei um brinquinho, fiz uma unha. E é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo.